Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda pra Vida. Eu sou Viviane Campacuri e hoje a gente vai falar quem foi o bom pastor. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. João 10, de 1 a 18 diz: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas e elas o seguem porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não reconhecem a voz de estranhos. Jesus fez essa comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão nesse curral. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então, elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. O Pai me ama porque eu dou a vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira minha vida de mim, mas eu dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso o que meu Pai me mandou fazer. Bom, aqui, entre outras coisas, ele está falando de intimidade, né? De intimidade com Deus. Nessa época, acontecia de vários pastores guardarem as suas ovelhas no mesmo curral. Então, o que acontecia? Quando o pastor chegava naquele curral, ele pegava e chamava as ovelhas dele, e como elas conheciam a voz dele, elas vinham. E daí ele está falando que um pastor, um bom pastor, ele se importa com o bem-estar das ovelhas dele, né? E os falsos pastores não se importam com o bem-estar das ovelhas deles, que era o que estava acontecendo na época, né? Eles tinham os líderes dos judeus, eles estavam lá só querendo abusar das pessoas, eles tinham todo o status de ser liderança, e eles ganhavam, eles também eram uma elite financeira, espiritual, eles eram elite em vários sentidos, mas Jesus está falando, eu dou a minha vida por vocês, eu opto, e foi o que ele fez, né? Ele deu a vida dele por nós. Outra coisa que ele está falando é que ele é a porta protegia de os ladrões entrarem lá, e ele está falando, eu estou na porta, ele está protegendo todo aquele rebanho. Depois ele fala também que ele tinha a intenção de juntar os rebanhos, né? Que ele já tinha um que estava dentro e queria colocar um outro também. Isso significa que ele estava então falando para os judeus, mas que ele queria falar para os gentios também. Essa porta, quem passasse por ela, seria salvo, né? Então quem passa por Jesus, crê nele, é salvo. Eu te pergunto, como é que a gente faz para conhecer a voz do pastor? Sabe como? Você tem que andar com ele. Você tem que ter intimidade. As pessoas que você consegue reconhecer quando te ligam ou quando elas te chamam e você não está olhando, são pessoas que você tem intimidade. São pessoas que você já se acostumou a ouvir a voz, então quando ela te chama, você sabe que é aquela pessoa. E com Jesus é assim. A gente precisa conhecê-lo, a gente precisa andar com ele para poder tê-lo como nosso pastor.
Porque se você não está acostumado a andar com ele, você não vai reconhecer a voz dele. Jesus é a porta certa. Ele é a verdade e a vida, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não adianta, os outros que tentam entrar, eles vêm pela janela, né? Ele tá lá cuidando da gente. Esses outros, os ladrões, eram então aqui representados, estavam fazendo o papel do diabo, né? Eles estavam sendo usados pelo diabo e eles estavam no lugar dos fariseus, né? Do pessoal que estava então no comando, na elite, né? Do que seria a religiosidade daquela época. Só que eles estavam lá só para se aproveitar das pessoas. Eles não estavam querendo cuidar de ninguém. Jesus fala que ele seria capaz de dar a vida dele, e ele deu mesmo, assim como Davi. Você sabia que Davi foi escolhido por Deus para ser o rei? Justamente porque ele, quando era pastor, ele fazia isso, ele era capaz de dar a vida dele. Tanto é que ele enfrentou leões e ursos. Você enfrentar um leão e um urso para salvar uma ovelhinha, você tem que ter muita coragem. Acho que por isso é muito importante que a gente fique muito esperto, né? Porque muitas vezes a gente fica iludido com pessoas, com coisas, com negócios que eles estão tentando entrar pelas suas janelas e aquilo lá tá meio na cara, né? Que tem coisa errada. Você já sentiu que tem coisa errada, mas é tão tentador porque seria um excelente negócio ou porque é uma pessoa que é encantadora. Fica muito esperta para não deixar essas coisas e pessoas entrarem pelas janelas da sua vida. Não se iluda achando que as coisas que são erradas vão dar certo para você, porque elas não vão, né? O diabo ele faz assim, ele vem, ele te apresenta uma coisa, ele não te conta o quanto vai custar, né? Daí, quando você vai ver, né, você já adquiriu e o preço é muitíssimo mais alto do que você estaria disposto a pagar. Aliás, se você soubesse, você nem pagaria nada. Eu vou fechar com João 8,12 que diz: de novo Jesus começou a falar com eles e disse: eu sou a luz do mundo. Quem me conhece nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Talvez você esteja ouvindo isso justamente como um alerta, né? De alguma tentação que está aí na tua vida, né? Que você está meio que tendendo a se desviar do caminho de Deus e querendo ir pelo caminho mais fácil, mas não faça isso. Você vai se dar muito mal. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e procurem ajudar as pessoas. As pessoas que estão à sua volta, procura fazer o seu máximo por elas. Fiquem com Deus.